Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê sabedoria para compreendermos tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Muito bem. Página 37. Quem vai fazer a leitura para nós hoje? Rose. Sou Joe. Rodrigues. Oi, boa noite. Hoje é o Rodrigo. Foi Joe convocado aí. Rodrigues. Boa. Se quiser, Rose, fica à vontade. Não, não, eu nem jantei ainda, eu tô aqui só acompanhando. Pode fazer as honras. Se você cansar mais tarde, daí eu continuo, tá? Então tá bom. Vamos lá, Rodrigues. Primeiro parágrafo. Apesar de todos os meus defeitos. Vamos lá. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias, sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional, ou em palavras atuais eu seria chamado de hiperativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo. Vivi muito perto dele e em espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo e me importando. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude, pois foram os aguilhões que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que via ao meu redor. Eu achei interessante esse parágrafo, né? Ele dizer que nós devemos observar, né, e entender as verdadeiras origens e características da juventude dele, né? Pois foram, pois, foram esses momentos, né, da vida dele que os empurraram, né, para manifestar o Cristo, né? E você Nesse desgosta, né? caso, o Rodrigues, é nada como a pessoa viver na própria pele a experiência, né? Viver realmente. Então, ele viveu realmente a experiência com eles, então ele sentiu, né? Porque a gente às vezes sabe da experiência das pessoas pela teoria, né? Por a pessoa falar, mas quando você vive a experiência, é uma grande diferença. Que acho que é isso que ele quis falar. Pois não, Vladimir?
Bom, eu acho que era a vida que ele levava, essa coisa desregrada, quando ele começou a ter consciência de que ele precisava mudar a vida dele, né? Ele já tinha tido uma boa experiência, tinha conhecido a pobreza, a miséria, visto de perto, né? A pobreza e a miséria, visto o que a religião fazia, os chefes religiosos faziam com o povo, e, e essa coisa dele mesmo, né? De não se sentir respeitado, né? E sentir uma vontade de mudar, que levou ele a procurar João Batista, né? Acho que foi isso, né? Acho que é isso que ele quer dizer, talvez, né? Ele viveu, ele viveu isso muito, muito intensamente, né? E entre, né, as pessoas, ele diz aí no parágrafo anterior, né? Eu vivi muito perto deles, né? E sabe uma coisa que eu acho importante? Ele era um contestador. Ele checava, ele não acreditava no que o povo em geral acreditava. Ele era um cara contestador. Ele queria saber mais, ele não acreditava naquilo que ele via e queria ver se tinha alguma coisa a mais, né? Ele não se conformava com aquilo que tinha. Ele queria ver se o que tinha, né? O que era? Essa curiosidade dele, essa injustiça que ele via com justiça que ele via de Jeová com o povo, né? E ainda a força dos sacerdotes em cima desse povo, né? Ele achava que tinha mais alguma coisa, e isso estimulou ele a buscar mesmo, né? Isso me enfureceu e me tornei apaixonada e vociferantemente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes judeus que as sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová caso não obedecesse. Declarei a todos os que podiam escutar-me que aquelas pobres pessoas já suportavam o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentido e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascíamos para ser felizes? Ou seja, além, além da consciência que ele tinha, né, de que de cada indivíduo planta, semeia o seu a sua vida, né? Além dessa consciência, ainda tinha o peso da lei judaica, né? Da religião que infligia às pessoas. Dois fatores que indignavam ele, né? Um ele poderia mudar, né? Quer dizer, um não, né? Os dois, na verdade, né? Mas ele foi fazer justamente o que ele está fazendo conosco, né? Mudar a consciência para mudar a vida, né? Recusei-me a acreditar em um Deus justo, segundo as tradições judaicas. As advertências bíblicas proféticas sobre o julgamento e cólera de Jeová contra as pessoas me indignaram. Apesar de tudo, pessoas são pessoas fazendo o que sua natureza humana as impulsionava a fazer. Nasceram pecadoras, então por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual era o sentido de tais afirmações? Para mim, essa crença judaica representava um Deus ilógico e cruel e eu não queria nada com ele. Parecia para mim que, se existia tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. A simplicidade e liberdade que encontrei nas encostas das colinas, das planícies, nos lagos e montanhas, refrescaram meu espírito interior e aquietaram minha cólera que murmurava contra o Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra do que os anciãos judeus tentavam ensinar. No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, cada vez mais com
Cada vez com mais frequência, minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que, sem dúvida nenhuma, devia inspirar e respirar por meio da criação. Revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado à minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com minha família. O amor subjacente por eles agora brotava em mim e me percebi igualmente rebelde contra meu comportamento anterior. Escutei falar de João Batista e do trabalho que fazia entre os judeus, que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse. Caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Eu sabia que, apesar de meu emocionalismo disciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada ou o dom para o debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha usado caprichosamente e de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais e nem eu mesmo me respeitava mais. Rodrigues, só um minutinho. Eu estou achando engraçado. Eu acho que tem uma diferença aí entre o seu livro e o meu. O meu é antigo, mas eu estou vendo aqui, várias vezes você fala, coloca algumas palavras que no meu livro não tem. Será que é diferença de edição mesmo? É, O meu Ah, também. beleza, O meu também tem beleza. diferença dele. a leitura do Sérgio e da Solange, várias palavras eu encontro diferenças. Não faz, não muda o sentido da frase, não muda o É, sentido, mas a não muda. palavra é diferente. Não, beleza, era só para perceber isso. Só. A Pode minha ser? versão aqui é de 2012. A sua edição? É, é 2012. A minha também, mas está diferente da sua. A minha também, por isso que eu estou achando interessante. Mas não faz mal, tá tudo, não está distorcendo e nem mudando o sentido da frase. Aqui tá, Tem, aqui tá a primeira edição, quarta reimpressão 2012. beleza, vamos que vamos, tá certo. Não tem diferença, não. Vamos lá. A minha é a segunda edição. Talvez seja isso, né? As edições. Porque são sempre revisando, né? Uhum. A minha também é a segunda edição, terceira reimpressão. É, Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais, nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isso me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar meus dons naturais para um melhor uso. Ao invés de apenas ficar fazendo barulho, talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles de quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. Meu batismo. Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que, pelo menos uma vez, havia dado um passo positivo em direção à reforma do meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente,
de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água, cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade elevou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando, sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Por favor, observe. Minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, percebi e compreendi. Para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica, evitarei me referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de toda forma terrena, cor, som, emoção e compreensão. Esta terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. E eu senti quando eu estive no deserto. Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia, sem dúvida alguma, que aquele poder era o verdadeiro Criador do qual todas as coisas criadas haviam recebido seu ser. Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento, era a própria natureza da realidade, o poder criativo, dando vida à criação e à existência. Que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Fui elevado dentro de outra dimensão de percepção consciente que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas, então, pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir, e muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente. E, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a consciência, que a convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura de minha mente, a compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo
da própria mente divina tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo. De tudo o que era visível estava manifestando um estado de consciência diferente que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interna. Compreendi que a vida e a consciência eram a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência, e ambas eram o poder criativo, mente universal divina, mais além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio da forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Desta forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos e da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana. Mas percebi que estas imagens mentais eram mitos. Elas não existiam. Percebi que em qualquer dimensão da existência era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deve reescrever o Gênesis assim: antes da criação, era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente para além de toda discussão que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu e ativo dentro de formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente, me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores, aves sobrevoando as árvores e animais pastando na relva. Assistindo a esta visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos as chamam de células, em um espírito de total harmonia e cooperação, para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos e o aspecto exterior das entidades vivas e completas. Contemplei esta Posso maravilhosa. falar, deixa eu só para você descansar um pouco aí, Rodrigo. Eu fiquei pensando aqui, ele não tinha nenhum conhecimento disso aqui que ele falou agora, e até ele coloca aqui, né? Seus cientistas modernos chamam de célula. E de tudo, né? De átomo e tudo mais. Como é que é mesmo uma iluminação muito interessante, né? Porque como é que ficaria, como é que ficou a cabeça dele? Como é que ele sentiu tudo aquilo vindo 6 semanas só, né? Foram 6 semanas para ele perceber todo esse universo de funcionamento aqui realmente eu fico só imaginando o que que se passou assim dentro dele, né? Vendo tudo aquilo que estava sendo apresentado de uma maneira tão nova, assim, sei lá, acho que até para ele, né? Mesmo que ele já tivesse talvez uma pré-destinação, mas
realmente assim uma É, emoção de ver tudo isso, de sentir todo o mundo ali funcionando ao redor dele. e com pouco conhecimento daquela época, né? Que Pois não é, tinha celular, não tinha, não né? tinha ciência Não tinha propriamente, né? Não ciência, tinha. né? De repente, aquilo tudo vindo para ele, assim, Nossa, deve ter sido fácil. é, não é qualquer um que aguenta, assim, Não. toda essa Eu fiz energia uma, toda. uns grifos aqui, da página 39, né? Começando lá, o que eu senti quando eu estive no deserto, né? Ou seja, a partir do momento que ele estava no deserto, né? Uhum, Vocês perceberem, no primeiro parágrafo ele diz assim: fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vive com poder. Na página 40, primeiro parágrafo ele diz assim: fui elevado dentro de outra dimensão. hum, Então, ele não estava mais em forma de consciência, ele não estava mais na terceira dimensão. Ele não hum, viu isso no deserto, literalmente. Ele viu isso de forma astral, né? De forma uhum, cósmica. Ele estava em outra, Transcendeu. né? Uhum. E aí É. ele vai dizendo, a partir daí, ó, a palavra compreendi, ele fala, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Ele foi compreendendo, ele foi tomando, né? Ele foi percebendo, né? isso, Entendendo o que estava acontecendo, à medida que o universal, né? Manifestava para ele. Na verdade, é até errado eu falar isso, né? Porque ele estava olhando para si próprio, né? Ele estava se autocontemplando, né? Isso é uma coisa louca falar isso, mas é isso. Ele estava se contemplando, porque ele também é isso, né? Ele é tudo isso. É uma Mas coisa ele não louca. tinha essa consciência, né, o Rodrigues? Ele É, ainda não tinha essa consciência. é. Ele estava num momento de se autoconhecimento, né? De autoconhecimento. Eu acho que e mais do que além do isso, alto. viu? Eu acho que mais do que o autoconhecimento, ele estava tomando consciência da consciência universal mesmo, do De universo. tudo, E quem era o professor era a própria consciência universal, que podia mostrar para ele tudo o que ele quisesse saber, o que ele tivesse dúvida para tirar, né? Então, era uma forma de aprendizagem que ele não estava, como o Rodrigues falou, ele não estava, não era como a gente aqui, de repente, a gente, não, ele transcendeu, né? Ele transcendeu, ele podia ver as coisas, tanto que ele não chama de célula, ele chama de partículas, né? Cintilantes, que hoje são que seus cientistas chamam de células. Então, ele via que tudo vibrava, tá? Ele sentia tudo isso quando ele queria ver vibrando, né? Quando queria mostrar para ele a vibração. Ele tinha ele estava com toda a consciência dele pronta para si, aberta para esse ensinamento, para essa experiência que ele estava passando, né? E não foi tipo ele entrou no grupo às 8 horas da manhã e saiu ao meio-dia para almoçar e voltou. Não, foi constante, o tempo todo, né? De noite, de dia, ensinando, mostrando, provando para ele como é que era. Ele estava mesmo numa outra dimensão, né? Numa outra dimensão. Mas ainda assim, né, Vladimir, eu fiquei pensando até a capacidade dele de entender isso, como E isso, veio assim, né? né? E Ó, você é se a lembra? consciência que está te mostrando como é que todo o universo funciona, como é que tudo é formado, como é que, Era né? Para quem foi nunca uma, tinha falado, talvez, do isso. universo, de alguma. É muito impressionante esse relato dele aqui, eu Era acho. uma experiência muito interessante. E você lembra Nossa, quando ele está saindo do deserto, que ele às vezes esquecia de como era que funcionava, né? E aí é. ele tinha que retomar, parar e aí já estava na mente humana dele, né? Exatamente. Na mente E por humana. que no Então ele deserto, tinha, né? hã? Por que no deserto? Porque É, eu ele ficou imagino que é sozinho, né? por causa da solidão, Luci, Hum, por causa de ele estar ficou longe da. sozinho, de ficar 6 semanas. Eu acho Imagina que se ele está num lugar, alguém vai socorrer ele, lá um homem que fica 6 semanas no mesmo lugar, né? Um corpo físico no mesmo lugar, ela nem ia pegar, querer salvar, querer dar água, querer fazer. Ele ficou isolado durante 6 semanas para Hum, poder absorver, né? Tudo que ele absorveu.
assim como a meditação, assim como a meditação tem que ser feita em silêncio, né? Isso Boa, boa. para você poder Uhum. pensar, né? É a mesma coisa. Ele tinha que estar sozinho, Em silêncio total. sem ninguém para perturbá-lo, para chamar a atenção dele, entendeu? Por isso que eu acho que ele foi atraído, né? Induzido, conduzido até o deserto, porque ele saiu cambaleando, então alguém atraiu ele para lá, né? Vamos dizer que a consciência universal o levou, né? Ou a consciência divina, né? A própria consciência divina o induziu para lá, porque Mas era quem esse o ensinou a trabalho ele dele. não foi a consciência divina, foi a consciência universal. É. Lembra que ele não conseguia, ele via a luz, mas não conseguia se integrar à luz. Então era a consciência, a própria consciência universal mostrando para ele, né? Tudo. Ele diz Ele que fala, ele fala, pode fala- falar. ele fala várias vezes aqui a palavra mente universal, né? Ou seja, a consciência, né? Que É, é tudo, né? quando ele diz ali que tu falou que ele saiu envolto numa luz, né? É, rodeado, né, por uma luz. Talvez daí essa que foi o guia dele, né? A luz é E que foi guiando ele e ele foi indo sem nem saber para onde ia, praticamente. Tipo, Foi olha, daí se elevado isolar numa e luz. poder ter olha, elevado numa luz. eu me atrevo a dizer o seguinte: Jesus, na Palestina, ele tinha o deserto, né? Ele andava nas colinas, ele gostava das cavernas, né? Das colinas onde ele andava, né? Se escondia, ele se, ele se isolava, né? Ele diz que ele se isolava lá para meditar, ele vai dizer isso mais na frente de novo, né? Então, assim, ele tinha o deserto para ele se iluminar. Nós não temos esse deserto. Por isso que ele deixou a meditação. Porque o nosso deserto é o momento da meditação, entenderam? Porque só assim nós vamos conseguir sucesso, vamos dizer assim, né? Avançar. Porque só lendo as cartas e participando das reuniões, eu acho que a gente não vai, o indivíduo não vai conseguir fazer isso. Tem que haver uma profunda consciência, né? Profunda consciência. E isso só através da meditação. Isso é tão poderoso que lá eu não lembro agora qual é a carta, né? Acho que é a 5 ou a 6. Ele dá aquela receita, né? Da, do cartãozinho, né? Lembram? A receita do cartãozinho? Ixi, ele dá a receita do cartãozinho, que é um ótimo, é uma metodologia para a gente avançar, né? Que ele nos ensina para avançar. E, e no texto complementar 12 ele fala sobre isso também. Você não tem sucesso, você não é feliz, né? Enfim, todas essas questões da vida abundante, né? Que ele fala da vida abundante lá no texto complementar 12, ele diz que é porque a gente não pede, a gente não tem consciência, a gente não está percebendo o que está acontecendo. Como a gente não busca isso de forma plena, a gente fica batendo cabeça, né? Se contentando com pouco, né? Você também não tem Ô, noção. Como Rodrigues, que ele não, talvez. cartãozinho é esse? Gostei. Que cartãozinho é esse? Isso, Eu não entendi nada. também. Que cartãozinho é esse? Esse cartãozinho aqui, Cristo dá uma orientação lá na carta. Eu não tenho certeza agora se é a 5 ou é a 6, né? Porque, assim, se nós formos das nossas próprias forças, né, humanas, tentar mudar a nossa consciência e, e resolver tudo que está de energia, né, ó, nós temos acumulado, não vamos conseguir. Então, lá na carta, ele ensina, lá dá uma receita de como fazer isso através da meditação. E aí ele pede para escrever, né? O que os seus hábitos ruins, né? O que você faz de ruim, pensa ruim, enfim, coisas ruins que você faz. E pede para escrever uma outra com as características da vida universal, né?
da consciência divina, enfim. E aí você vai meditar e Interessante. colocar esses cartões, né, em dois períodos, né? Primeiro momento, o que é ruim para que você se liberte, né, disso. E o segundo momento, o cartão com as características da consciência universal, para que você comece a mudança, né? Do que é ruim para o que é ruim, não, né? Entendeu? Aquilo que você precisa modificar. Ele pede para você escrever e colocar no peito e Isso. meditar com isso no peito, das É. características ruins tal, que você quer se livrar. E depois escrever num papel com letras douradas aquilo que você almeja para a sua pessoa, para a sua personalidade. Não é desejo uma casa, desejo. Não. Uhum, É tudo uhum. espiritual, né? Sim, Assim, sim. desejo me libertar, desejo ter consciência, desejo me comunicar com facilidade com a consciência divina, e etc. Não, isso aí eu estou me lembrando, é que o Rodrigues falou de esse cartãozinho. Mas aqui Isso é ele eu sou. colocou no cartãozinho dele, né? É, é, Eu tenho cada um dois, faz como imagina. dois cartões. Esse é o Seja cartão. uma ficha, né? Está fichado. É, É, esse aqui é o da. Esse aqui das levedura. características negativas, né? Isso aí é E esse capivara. é o das positivas. Puxa a capivara do Rodrigues aí, do Vladimir, do Roberto, da Isabel. E assim, eu percebi que Cristo nos dá esse presente, né? Porque a religião, ela, ela, ela ensina para você como você fazer isso de forma egóica, né? Então, tudo é ego. Então, como é que o ego pode mudar o ego, né? Então, essa mudança de atitude na religião não muda nada, não acontece nada, só piora, né? E Cristo, eu percebo que essa fórmula que ele deixou, né, é justamente que ela é feita em meditação. Ela não é feita de forma, né? Ah, sim, eu vou só fazer uma oração aqui, não. Totalmente diferente, Tanto que né? ele pede para que a gente medite pelo menos 10 minutos por dia, que é pegando o hábito de ficar em silêncio, de falar com o Pai, de se interar com a sua própria consciência, né? E quando a gente começa a fazer isso, a primeira coisa que começa a acontecer é você começar a perceber o seu ego, né? Se você meditar e pedir para que ele te mostre, ele vai te mostrar as coisinhas que você fez naquele dia, ou em dias anteriores, ou na sua vida, que precisam ser corrigidas, né? Então, é sempre bom, é legal a gente. Meditar é uma coisa fundamental, fundamental para quem quer seguir o caminho do Cristo. É fundamental. Porque não tem outro jeito. Às vezes às vezes a consciência divina faz um favor para a gente e manda um raio na cabeça da gente com alguma informação. Mas porque você buscou. Porque se você não buscar, não vem. Nem o raio vem, né? Nem essa intuição vem. A gente tem que buscar, pedir pela intuição. Quando a gente para esses 10, 15, 20 minutos por dia, que ele diz, né, para a gente se sentar, relaxar, se entregar ao sono e colocar uma expectativa, perdão, colocar uma expectativa do que você quer receber na meditação. E pede, eu quero contato com a consciência divina, quero contato com a consciência universal, eu quero entender melhor a minha consciência, eu quero entender melhor a minha dimensão espiritual. E aí, ele vai trazer para você. No momento, nesse zapt que ele manda, ele vai mandar aquilo que você pediu, É. né? Então é bem Agora, importante. E é impressionante como é maravilhoso isso. não, e como é difícil também o silêncio. Eu estava vendo hoje lá no grupo, eu acho que é do Paulo, que vai ter um encontro de meditação no templo budista, né? E eu vi que alguém escreveu lá que tem medo de ir e ficar sem conversar. Não sei se vocês viram, né? Eu vi. Aí alguém também respondeu, não, a gente se ajuda, eu não sei como. Mas isso eu também tenho esse medo. Fica falando assim para.
Tudo bem. Sabe, por exemplo, quando eu era católica, há muitos anos atrás, já fiz retiro também, e teve um retiro de silêncio. Ai, gente, olha, sinceramente, eu não gostei. Olha, e ninguém ficou em silêncio. A gente tinha uns momentos de silêncio, quando era o momento mesmo de silêncio e tal. Mas a gente passava por um e por outro, a gente falava alguma coisa na hora do almoço, não tem como não falar. É difícil. É. Pois é, Quando a gente, quando a gente nosso priva deserto é a perdão, meditação. quando a gente priva alguns dos sentidos da gente, a gente só tem cinco. Quando a gente priva um dos sentidos, é complicado para a gente. Mas é uma coisa que força a sua consciência a agir sem aquele sentido e buscar outro sentido. Eu fiz uma vez uma vivência onde a gente não enxergava, ficou vendado um tempo bom, vendado, e no ambiente, não podia ficar parado no lugar, você tinha que circular, andar, ir para um lado e para o outro, porque não foi 15 minutos, foi, se não me engano, 3 ou 4 horas que ficou naquela experiência de não enxergar, né? E aí você começa a desenvolver outros sentidos ou aprimorar um sentido maior. Eu me lembro que uma coisa que eu comecei a perceber, que eu percebi alguma coisa na minha frente, era provavelmente uma intuição, alguma coisa, o sentido de intuição que estava se... Então, às vezes dava trombada, vinha essa intuição e dava trombada com uma pessoa na minha frente, né? Mas isso aí dizem que quando, por exemplo, a pessoa é cega, ela desenvolve outro sentido, né? O tato, o olfato, Bota né? assim, não, a Aguça o expressão. outro sentido. Olha, a- aqui nas cartas, Cristo diz que a nossa consciência humana ela é corrompida, ela não tem entendimento nenhum da consciência universal, consciência humana, tá? E aí a alma, né, onde está lá a consciência divina, a consciência divina é como é que está lá nas cartas, a palavra que ele usa é a fragmentação, né? É um fragmento da consciência universal. A consciência, Individualizada na Terra. exato. É o fragmento da consciência universal que está ali junto com a alma, nesse indivíduo que somos nós. Para você poder mudar essa chave, ou seja, sair dessa percepção, porque os sentidos, né, os cinco sentidos que nós temos, eles só percebem o que é terceiro dimensional, o que é material, né? Vamos dizer assim. E Cristo não, né? E o universal, ele quer que a gente perceba a energia, o todo, a matéria, né? Tudo que compõe isso. Então, para você poder virar essa chave, você tem que fazer contato com essa consciência divina. E ela só é possível através da meditação. Por isso que precisamos ir para o nosso deserto, na nossa cama, na nossa casa, no nosso nossa cadeira, sei lá onde é que você faz a sua meditação, né? Eu faço na minha cama. Então, é o nosso deserto onde a gente tem que fazer a nossa iluminação. Mais Ô, alguém? Vladimir, Oi, eu querida. fiquei meio assim, como é que você faz? É, você escreve e pede e tem uma expectativa dentro da Não, meditação. quando você vai meditar, está lá na, na carta 8. Acho que é importante buscá-la, peraí. É você colocar uma expectativa do que você quer receber na meditação, do que você quer buscar na meditação. Peraí. Tudo bem. Eu vou fazer para ver como é, que eu nunca fiz assim, não. Porque assim, quando eu penso que a expectativa, você já cria uma tensão, não? Não, Não? deixa eu só Tudo ver se bem, eu eu vou acho aqui. experimentar, que eu nunca fiz. Quem sabe eu conheça coisas mais, né? Eu pedindo
E eu fico esperando, não é isso? Colocar ficar na expectativa, por exemplo, de conversar com a consciência divina, Sim, entendeu? Vou meditar, vou ficar em silêncio, eu quero, eu quero uma solução para o problema que eu estou enfrentando, sei lá, colocar uma expectativa de resposta na meditação, entendeu? entendi. Obrigada. Nada, imagina Sigamos, que sigamos, Roberto, ainda? Mais um pouco? eu vou me retirando. Sim, são 9 horas, dá tempo de mais uns 10, 15 minutos. Eu vou saindo, tá bom? Uma Tá boa em que semana para página? todo mundo aí. Bom Boa fim de Me noite. diz semana. aí, hein? Boa A noite. Boa página noite. 38 é 41. 41. Ok. 40, 41. É, penúltimo parágrafo. Vou começar de novo aí, tendo visto. Certo, encontrei. Obrigada. Tendo visto tão claramente, para além de toda discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu e ativo dentro de formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem da qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores, aves sobrevoando as árvores e animais pastando na relva. Assistindo a esta visão com admiração, vê que as plantas e árvores, cada uma delas e sim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos as chamam de células. Em um espírito de total harmonia e cooperação para produzir a substância e os diversos órgãos do sistema internos e o aspecto exterior das entidades vivas e completas. Contemplei esta maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava: quem poderia ter adivinhado que, sob a cobertura de pelagem, plumas e pele, haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades, trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes? Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Assim compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo desde a menor entidade, célula, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade do universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Assim, a palavra original da consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível. A palavra e, portanto, o padrão da consciência permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesmo. Pude ver, então, que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações de forma individualizada. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia de e ainda estava dentro deste supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda esta atividade secreta que está sempre operando em tudo o que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos, para produzir sem erro a forma proposta. O tronco da árvore, as folhas, flores, frutos, insetos, pássaros, animais e o corpo humano.
Compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte de toda atividade inteligente no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque a havia extraído da fonte universal de todo ser. Então não existe gente burra, né? Não existe. Isso é uma grande mentira. Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que, assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao se apresentarem frente ao mundo, assim também o poder criativo possuía uma natureza clara e definida, características divinas, desculpa, distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na natureza com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e homens, foram construídos e mantidos. Vi que estes princípios e características, claramente observados no processo da criação, eram leis invariáveis governando toda a existência. Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes, mas não haveria tais leis se não houvesse poder criativo inteligente se manifestando por meio do universo. Estes princípios da criação, as características do poder criativo em si, são os seguintes. Eu os traduzo O, no tempo presente porque estes princípios são eternos. um momentinho. Essa Maria natureza aqui, essas Fernanda, só um instante, características. Rodrigues. Maria Fernanda está falando, mas ela fechou o microfone. Abre o microfone, Maria Fernanda. Ai, Diga. eu achei que tinha aberto. Como você está aproveitando a gravação para passar no YouTube, não é isso? Aí eu tô aqui pensando, como já passou de 9 horas, não sei qual é a hora, na próxima todos são 9, né? São várias, As características, né, são as 9. características são 9. Então, para que eu pensei assim, que essas características ficassem todas numa gravação só. Não, porque elas são 9, aí pode ser que fique mais longa. Não sei, eu pensei assim, não sei o que vocês acham. De repente, deixar essa aqui e depois deixar essa aqui para outra, para a próxima. É o que eu pensei, não sei se vocês concordam ou não. Uhum. Melhor deixar para segunda-feira, né? É porque é muita coisa, né, que tem para ler. Ele vai comentar. E a gente fala uma por uma, Eu comenta acho que uma por uma uma. leitura só não vai dar. Não, Oi? não. O quê? Não entendi nada. Deixar para É o quê? segunda-feira que vem para a gente ler as 9 Não, características do poder não, criativo, isso eu né? entendi. Eu não entendi o que o Rodrigues falou. Ah, tá. Eu disse que as 9 características não vão caber numa leitura só. Ah, entendi. Uhum. Agora, gente, Então, Mas a só gente para. pode começar essa aqui na segunda, beleza. Tá tudo certo. Tá, mas isso aqui eu não preciso de ir para o YouTube, não. Como é que vocês imaginam, o que que passa na cabeça de vocês nessa leitura? Ele vendo o interior, na minha cabeça, é como se eu tivesse vendo uma radiografia do meu corpo, né? Do pássaro. Como é que vocês imaginam essa cena aí? Olha, eu vou dizer para você o que acontece comigo. Eu faço um esforço muito grande para ver as partículas cintilantes. É o que eu tento ver. Porque é a referência mais clara que eu tenho de energia, né? Então, se tudo é energia, então eu fico tentando ver essas partículas, né? É eu a mesma coisa. é o meu Eu processo. também, eu não tento assim descrever, mas só lendo aqui, parece que a gente está junto com ele, né, e observando os detalhes, né?
Agora, descrever não tem como, só com a leitura Eu, mesmo. Ô, eu, Rodrigues, ô, oi, Rodrigo, Oi. mas tu mesmo falou ali quando eu comentei essa parte aí, como é que ele conseguiu absorver tudo isso? E tu falou que ele não estava nessa dimensão, né? Ele estava numa outra forma de consciência. Então, não sei se eu entendi certo, mas tu não vai Tá certo, conseguir ver, tu não vai conseguir ver com os olhos, sim, Exato. tu vai conseguir perceber, né? isso. Eu acho sentir, assim, ter essa percepção e não, às vezes a gente é racional e quer ver com É. os olhos ali. Vocês observaram na página 41 aí, no penúltimo parágrafo, que ele diz assim, ó. Ele teve um momento, né? Ele diz assim, ó. Tendo visto tão claramente para além de toda discussão e o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito, no céu ativo, dentro de formas terrenas. Aí ele diz assim, ó. Fui impulsionado interiormente, a olhar ao meu redor. Veja bem, ele estava numa dimensão, né? Ele estava em outra dimensão. Aí a consciência impulsionou ele a olhar interiormente para o lado, ao redor dele. O que que ele viu? Ele diz aí, ó, cascalho e pedra, ou seja, ele estava no deserto mesmo, né? Entenderam? Então é aquela coisa que ele diz, né? Nós estamos o tempo todo em duas dimensões. Eu vou responder o que a Rose, né, abordou agora, né? Cristo disse que nós estamos o tempo todo em duas dimensões. Uma é a dimensão dos sentidos humanos e a outra é a dimensão da consciência. Então, se nós estivermos harmonizados nessas duas dimensões aí, na, na, na dimensão na dimensão material não precisa nem estar harmonizado, né? Mas se nós estivermos mais harmonizados à consciência crística, né? Eu acredito que a gente vai começar a perceber isso aí. Não sei oi, se tu já sobre foi alguma vez, não sei se vocês, alguém já foi numa mata, assim, lugar sem Já, ninguém, né? No mato mesmo. já. Senta embaixo de uma árvore, fecha o olho e fica só tentando perceber o que que É, acontece. Tu é vê, horrível. sente as sensações são muito diferentes do que a gente sentar e meditar dentro de casa, assim, né? Na sala. É bem interessante. Eu fiz isso uma vez e eu Verdade. achei muito interessante. É verdade, concordo. Eu já Daí que morei ele estava no deserto, né? Então ele teve essa algumas vezes. percepção. Ah, Como eu morava em Rondônia, né? E Rondônia tem ainda muita floresta. oh, Então, às vezes, a gente se mandava para retiros, né? Ou momentos assim. Naquela época eu era pastor, né? Não sei se vocês lembram, então. hum, A gente tinha uma coisa de ir para o monte, né? Fazer contato com Deus, né? E, e outros momentos que eu fui também. E realmente, dentro da mata, sozinho, você tem uma experiência com a natureza, né? Com a criação, é uma coisa espetacular. é impressionante, né? E Sente não dá uma. para ter, que não dá para ter dentro do quarto mesmo. A Rose Não tá. dá. Mas beleza então, né? Mais alguém quer falar? eu só ia dizer que eu li um livro chamado A Profecia Celestina. Nesse livro, Eu ele vi o detalha muito. filme. Oi? Eu vi o filme. Tu já viu o É o filme? filme Eu vi o do filme. livro. E ele detalha muito a respeito das partículas. Isso, então, quando Cristo fala que eu tenho uma lembrança do que ficou na minha mente, porque já foi em 98, sobre esse livro, sobre o que ele diz sobre as partículas. É muito interessante. Ele descreve de uma forma bem forte, bem detalhada. É como se você estivesse vendo, mentalmente vendo também as partículas. O livro deve ser mais interessante, né? Que geralmente o livro é mais É, detalhado. é, O no filme é filme ele bom, mas explica. é um filme bem antigo também.
eles maqueiam um pouco, mudam um pouco, É, né? O livro é romantiza mais, um pouco. o filme é mais detalhista. É a profecia, o quê? Celestina. Celestino. Achei E bem a interessante. sensação que eu tenho em relação ao que Cristo fala dessa experiência de que ele olha, vê cascalho e pedra e depois ele vê tudo aquilo, é mais ou menos o que as pessoas que têm aquela, esqueci a sigla, da pós-morte, né? Retorno de pós-morte, é mais ou menos o que elas relatam, né? Onde elas se sentem, como elas veem, o que elas veem. É essa sensação que me vem quando ele fala. Não estou dizendo que tá? É o que vem para minha mente, o que ele relata de olhar o deserto e daqui a pouco ele olhar e ver toda aquela cena de pássaros, árvores e tudo mais. Eu tenho essa sensação, né? Como o corpo está ali, mas ele já foi levado para um outro tempo, né? Como outra dimensão, como diz o Rodrigo. Mas eu acredito muito. E cada vez isso se fortalece mais na minha consciência de que eu vou conseguir chegar a estados transcendentes, assim, sabe? Eu estava vendo hoje sobre a cura, né? Ele diz assim que vai chegar a determinados momentos que você vai ministrar a cura e você vai ver aonde está doente ali, aonde o corpo está debilitado, você vai ver você pode ver, por exemplo, uma iluminação, um facho de luz, entendeu? Que é a Uhum. cura acontecendo, né? A regeneração acontecendo. Eu fico imaginando isso na perna da minha mãe, né? Que ela tem problemas nos joelhos. Eu fico o tempo todo imaginando o joelho da minha mãe brilhando assim, sabe? Então, Eu assim, acho Está que emitindo uma é uma energia ali, forma né? de abrir a mente e possibilitar que aconteça, né? Quando a gente tem fé Exatamente. e eu abre a acredito, sua mente acreditando que você é capaz, isso pode acontecer sim, né? eu acredito porque Cristo disse que se É, nós buscarmos isso de forma consciente e consciente, nós vamos chegar nesse patamar, né? ele fala que se você É o se resultado. dispõe a ser a ferramenta disso, né? Pedindo Exato. É ao isso Pai que eu que ia dizer. faça, Tem essa questão de que não é você, né? É é, você deixar ser o instrumento da cura. Quando eu digo Talvez aí eu digo a consciência que está em mim, né? é deixar ela trabalhar, né? É muito interessante esse Jesus disse, né? ponto Não de sou vista. eu, mas o Pai, né? Ele que isso. Isso, opera. Uma Ô, das Rodrigues, características dele é o trabalho do Pai, né? ô, Rodrigues, Oi. nós estamos iniciando um curso para nos tornarmos mestres, é o que ele fala logo no início da carta 1. É, Então, coloca aí Qual na sua seria? mente que você vai curar o joelho da sua mãe. Você está se tornando um mestre. Agora você está com uma dedicação muito bacana com relação às cartas, está dedicado. Então, você vai cada vez mais ampliar sua maestria. exatamente. Agora, quando Cristo Nunca fala, pegou de carta, não. ho- Bem a sério, mesmo. hoje eu estava vendo um episódio do Chosen, é, e Cristo sempre fala, sua fé te curou. Essa fé é fé em si própria e na consciência universal como que é? Na minha opinião, a fé é o reino de Deus dentro de cada um. Se você tiver uma fé forte, grande, fortalecida, o reino de Deus é grande dentro de você. Se você tiver uma fé que é duvidosa, né, de vez em quando funciona, às vezes não, igual uma lâmpada que parece queimada, o reino de Deus é pequeno dentro da gente. É, Se a gente realmente é, tem fé em tudo aquilo que ele fala, a nossa fé é forte. A gente acredita, a gente espera, a gente aguarda nele, e o reino de Deus é grande dentro de nós.
Mas essa fé tem que ser forte, tem que É, ser única. Então, então tem não sei qual é a carta que Jesus fala que ele, quando ele curava, né, as pessoas, né, ele sabia que ele ia curar, ele sabia que ele tinha fé. Ele não sabia explicar o que era fé, mas ele tinha fé de que ia curar e curava. Ele não Quer dizer, sabia você tem que acreditar, né? Oi? ele não sabia Oi? como a cura acontecia, né? Ele sabia É, que o Pai enviava aquela energia passava por ele e entrava é, é. no corpo da sim. pessoa. Então, justamente o episódio que eu vi hoje foi da hemorroísa, né? A mulher que sangrava. É, ela tinha fé, mas ela teve que tocar nele. E ele depois fala, ele pergunta, né, quem foi que me tocou, porque era uma multidão encostando nele, né? Uhum, E, e aí ele fala que ele sentiu a energia saindo dele, né? uhum. Então, assim, se eu tenho essa fé, mas por que que a gente ainda precisa, igual no Chosen, né? Eu preciso do Cristo, ou eu preciso que alguém me cure. Mas só Você não depende de você. precisa. Você Não, não, é isso que eu queria entender melhor. você não precisa, porque você acha isso, ainda tem dúvida, porque você não tem ainda a plena convicção de quem você é no ser, no estado de ser original. Não só você não, tá? Eu também Eu não estou sei. ainda, estou no caminho ainda. Se fosse assim, a gente não ia adoecer tanto, né? Tá? Agora eu vou responder para você é, pelos textos complementares, página 90, tá? Texto 12, página 90. O que é a fé verdadeira? É um momento de esmagadora convicção transcendente, quando você sabe, muito além de toda descrença negativa e assustadora, que a vida é mais poderosa, mais transformadora, mais perfeitamente controladora dos elementos atômicos do que qualquer doença possa alguma vez ter sido. E o que é a vida? Na página 86, ele diz o que é a vida. É um fluxo ativo de consciência que tem sua origem na consciência universal. Então, são detalhes que no estudo das cartas, né, a gente vai absorvendo aos poucos. Então, essas convicções, nós precisamos ter elas plenamente em nossa consciência. Eu estou me lembrando aqui, você lembra, Roberto? Eu acho que o Roberto estava. Foi que eu falei, eu citei um exemplo de uma pessoa que eu ouvi em entrevista, uma mulher simples do Nordeste e tal, que ela estava com câncer muito agressivo, ela muito pobre, não tinha família, o marido tinha abandonado e ela com 3 ou 4 filhos, e que ela foi no médico e os médicos sabiam que o câncer não ia ter como curar e passou um remédio lá para ela. E ela, como não podia comprar o remédio, ela pegou o papel e partiu o papel, e todo dia ela ingeria um pedaço do papel e ela ficou curada. Aí, você lembra, Roberto? É a Eu história do Chico ouvi, Xavier, assim, né? você disse que ouviu do Chico Xavier, eu ouvi foi do Rossandro, um cara aí da Uhum. internet, né? Mas o caso parece que é o mesmo. Então, assim, eu fico perguntando, será que essa pessoa, essa fé dela, eu não sei lá, né? A gente não sabe sobre ela, a ligação que ela tinha com o espiritual, se ela era uma pessoa espiritualista, ou ela tinha realmente essa fé, né? A necessidade de sobrevivência para cuidar dos filhos, e isso fez com que ela melhorasse. Ela ingeria o papel a receita, Uhum. né? E ela ficou curada. É impressionante, né? É isso aí, né? A fé. Mas é porque o universo é mental.
Cristo fala É, isso. pois é. Essa é a mente de Deus, a É, nossa mente. então você cria através do seu pensamento. Uhum. Uhum, Aqui no Brasil a gente vê bastante pessoal pagando promessa, não é? Ah, porque eu uhum. consegui a cura, rezei para fulano, rezei para fulano. É, Na verdade é isso, né? É a fé que a pessoa tem em algum santo ali que ela acha que pode uhum. ser É, o curador e depois vai lá pagar a promessa porque está curado. Na Lembre-se que, verdade foi ela mesma, né? Eu acho. lembre-se que Jesus dizia para as pessoas: vá, a tua fé afético. curou, entendeu? Não, É, realmente, é a fé da pessoa, é o que ela acredita. É. Por isso E eu essa acho que a humildade também está muito vinculada a isso, né? Parece que quanto mais humilde a pessoa, a fé dela é, sei lá, eu tenho essa sensação que é mais É, forte. é isso é que eu estava maior. pensando. Nós que raciocinamos, que pensamos mais, né? A gente fica com a Questiona muito, né? mais. A gente questiona muito. Isso, Eles são puros, eles são é humildes, verdade. põe a fé e fica firme naquilo. Uhum, é verdade. É. muito conhecimento pode acabar levando a essa confusão, né? Porque tem gente que acredita, tem gente que não acredita, e a gente acaba ouvindo todas essas pessoas, né? Uhum. É, Agora, quando a gente tem essa simplicidade, vamos dizer assim, né? Que a gente chama de sabedoria de barranco, a coisa é simples, é direta, né? Ou você tem ou não tem. Se é. você tem fé, pronto, acabou, vai dar certo. Naquilo que você acredita. Mas a Uhum. gente, quando fica pensando, porque Cristo falou, porque Buda disse, porque Sai Baba contou, porque Krishna falou, a gente fica Uhum. com várias coisas, né? Cria dúvida. E a dúvida Uhum. interfere na fé, né? Não Por permite isso É, eu tenho a fé. evitado muito de ficar buscando coisas. É, isso. Por isso eu tenho uhum. evitado, porque eu acho que acaba trazendo uma questão Conco- de dúvida, e aí, pronto, ele Confunde a mesmo fala, gente. a hora que você tiver dúvida, você volta tudo para trás, Sim. não é? Perde tudo aquilo que estava conquistando. Então, eu É tenho isso evitado, mesmo. prefiro me manter no livro, nas cartas, e evito uma ou outra coisa, mas quando eu sinto que começa a querer, sabe, um outro vídeo assim, mas quando começa a puxar alguma coisa assim, eu já tiro fora para não interferir, não deixar questionando, mas será que é isso, é aquilo? Aí eu não É, tenho visto. confunde muito, né? Nossa, teve um período atrás aí que eu tive que parar um pouquinho, dar um tempo, porque minha cabeça tava ficando completamente, meu Deus, em que eu penso, em como eu penso, o que que eu penso, como é que não é. Tava, tive que dar uma pausa. A gente Acho que a tem que gente se precisa de um acompanhar. tempo, né? Oi, Fala. Roberto, fala. Não, isso aí é complementar ali, a gente precisa de um tempo, como o Rodrigues antes falou, para meditar, para pensar, para assimilar Hum. aquilo ali que está lendo, né? Está aprendendo, que muda toda a consciência da gente. Então, precisa dar É, uma assimilada nas organizada, né? ideias. É. Uhum, Uhum. A minha verdade. experiência, se ela serve, né, de referência para alguém, eu estava cheio de conhecimento quando eu cheguei nas cartas, né? E principalmente religioso. E um pouco de filosofia. Então eu tive muita dificuldade de perceber as cartas, né? Não que eu hoje esteja, não, nada a ver isso aí, mas assim, o que é que eu fiz para começar a observar as cartas de forma diferente, com mais atenção, né? Prioridade. Eu fiz o que Cristo orienta nas cartas. É meditar, né? É ler todos os dias, é fazer observações, anotações. É como se você estivesse estudando para um vestibular, entendeu? Você tem que mergulhar nisso. E aí, naturalmente, as coisas começaram a fluir na minha cabeça. Os conflitos começaram a desaparecer, as dúvidas começaram a ser esclarecidas,
Lembra que o Vladimir falou aí que às vezes você tá assim, aí vem uma luz, né? Vem um raio de luz assim. Mais ou menos é isso aí, entendeu? Muita coisa eu tô aqui lendo e a coisa vai fluindo na mente, né? E às vezes eu tô aqui num conflito e vem aquele pensamento iluminado, assim, que eu percebo que é a consciência que está manifestando para mim. Mas é uma coisa assim que não dá para explicar. Você tem que se envolver com isso. Se você não se envolver, não vem, né? A minha experiência é essa. Eu tô me envolvendo cada dia mais intensamente com as cartas. Eu não passo um dia sem ler, sem pensar, sem confrontar. E aí, quando eu penso numa coisa, aí vem outro texto, lá na frente, um texto da carta tal, com a carta tal, com um texto complementar. As coisas vêm assim, no pacote para mim agora. O que acontece comigo é isso, eu não tenho esse tempo e essa didática, vamos dizer assim, que você tem, entendeu? Um dia eu consegui ler assim alguns dias seguidos, depois já não consigo e fico assim, por isso que eu Mas ainda não. continue, continue. Eu sei que eu preciso de continuar todo dia ler alguma coisa, mas tem dia que realmente não dá. É porque eu tô quase viciado nas cartas, né? Vamos dizer assim, né? Eu realmente gosto, tô curtindo demais isso e tá me fazendo tão bem e eu quero continuar, não quero parar mais, né? Sim, mas faz muito bem, sim. Eu gostaria Não imensamente de quero poder mais, ter a tarde inteira, a manhã inteira lendo. eu não Mas não quero Não sei como precisa que tudo o. isso, né? mais descer do trem, não. E não Mas precisa tudo eu não sei. isso. É, Você lendo uma página por dia, é o que eu faço. Às vezes não dá nem uma página, dá só um ladinho dela. Mas É, todo dia de manhã, antes da meditação, eu faço oração, leio um trecho, o trecho que dá, se o horário está mais curto ou não, mas faço a meditação de 15 minutos. Raramente eu É, reduzo, eu extrapolei um pouquinho o horário, mas todo dia 15 minutos. Então, é só organizar o horário da manhã, que é aquela coisa é, de levantar um pouquinho mais cedo. Tal. Eu só vou abrir celular depois de 8 horas, 8h30, às vezes 9 horas. Enquanto eu não Isabel, não sei se você tem tempo para isso, né? Mas eu tenho uma técnica, né, que eu gosto muito de ouvir. Então hum, ah, eu peguei os áudios, né? Eu escolhi lá uns áudios que eu achei mais agradável, né? Voz humana mesmo. Baixei, né? Transformei em MP3 e eu tenho ele no meu celular. Então, quando eu não, quando eu estou sem tempo de ler, né? O que é que eu faço? Eu ouço, entendeu? Então não, eu vou lá no mercado fazer compras, vou fazer umas compras lá no mercado para minha mãe. Ponho o fone de ouvido aqui e vou ouvindo as cartas, entendeu? Então, assim, eu estou o tempo todo nessa interação. Eu não paro com isso, né? Não deixo de fazer isso. sim, eu não sou muito, eu não fico atenta no áudio, entendeu? Então, assim, eu até às vezes tenho o hábito, eu até tinha mais o hábito de ouvir fazendo almoço, mas eu comecei a ficar muito dispersa e acabo me confundindo com o almoço, com a leitura, então, sabe? Aí eu nem tenho ouvido mais, nem na hora do almoço. Então, eu não sou muito de ficar ouvindo, eu tenho que ler, eu tenho que ver, eu sou mais visual. Mas isso que você está falando aí, eu sei, né? E eu já fiz isso também, mas assim, eu ouço uma frase, depois eu vou 10 minutos, aí eu vou, o que que é? Aí presto atenção de novo e vou de novo, eu fico nessa. Muita coisa que eu percebo, muita coisa que vem para mim é justamente por causa do áudio. O áudio, eu fico prestando atenção ao áudio, certo? Aí eu escuto. Aí uma determinada frase daquele áudio me chama a atenção. Hum, Rapaz, eu vou ver isso aqui. Quando eu chego em casa, quando eu estou em casa assim, aí eu pego aquela parte do texto, né? E vou para cima dele, entendeu? E assim as coisas vão é, acontecendo. é, Mas, é, Abel,
Não Ô, fique, não se cobre muito, não. Você vai se adequando aos poucos. É, É que no início a gente já quer saber, quer aprender, quer saber logo tudo. Não, tem que dar tempo ao tempo para você, para a tua realidade, teu dia a dia. Aos pouquinhos as coisas vão se entrosando. Uma das coisas que é muito importante é não se afastar dos grupos, que esse movimento que a gente está tendo aqui é muito importante para todos nós. Então, só em sim, você estar aqui, eu demorei muito. Eu vou fazer 4 anos agora que eu recebi os livros. Eu digo que eu não sei nada ainda. Eu sei a essência. A essência eu sei, mas eu não gravo praticamente nada. Então, mas a gente está junto, um fala, o outro fala, aí a gente vai lá no livro ler, uhum, e sem cobrança. A hora que você não sim. está iniciando, está começando a engatinhar, não se cobre, não, que aí você fica preocupado, aí eu não consigo, não estou conseguindo gravar. Não, relaxe. E outra, na meditação, a meditação é assim, é um grande passo. Aí coloca as tuas dúvidas para o pai, que aos pouquinhos ele vai assim te orientando, né? É, Inspirando. A cada momento você precisa, você recebe a inspiração do que você precisa naquele momento. Comigo acontece assim. Aí hoje eu relaxo, eu fico leve, vou aprender. Eu não sei, uhum, o que importa é a vivência. Não adianta a sim. gente gravar palavra por palavra e não viver. Não, essa vivência eu tenho Pois vivenciado é, bem, eu estou praticando, com então, certeza. é isso. Entender as palavras aqui, eu não consigo. Eu leio, quando eu leio aqui, eu entendo. Daqui a pouco eu vou ali para a voz, eu não lembro mais nada. Mas a essência está aqui dentro de mim, entendeu? Eu sei o que é, eu sei assim. Então eu não fico me cobrando muito. E o Pai sabe da nossa dificuldade. Jesus é o nosso caminho, ele está nos ensinando de como a gente fazer. Então, que quando a gente medita, eu entendi assim, a gente medita, a gente fala com a consciência divina. Jesus, ele fala que ele não é nossa muleta, né? Ele só nos ensina, nos mostra o caminho. Então, quando você vai meditar, se direciona para a consciência divina, que a consciência É. divina vai estar a você e a todos nós, te dar o momento que você precisa. Naquele momento vem aquela inspiração, nossa, por que eu não pensei nisso? De repente vem assim, abre a chave e a solução aparece. Principalmente em ficar calma, tranquila, serena, sabe? Tá tudo bem, tá tudo certo. Que nem a Celina fala, tá tudo certo. O pai sabe de toda essa nossa dificuldade. Nós levamos mais de 2000 anos, agora que a gente está aprendendo, está começando de novo, e estamos engatinhando, todo mundo, né? Uns aí já sabem mais que outros, mas está tudo bem. No fundo, um aprende com o outro. É isso. a Verdade. canal levou 40 anos, né? Não se Uhum. lembra? É, O Rodrigues, foi bom você falar nisso. Não sei se foi hoje, sei lá que dia que foi. Porque eu fico pensando nisso assim, como é que as pessoas. Peraí, esse meu celular aqui tá. Devem estar ouvindo aí, né? Um barulho. É, diz que houve. Como é que fala? Que Cristo fala, né? Que Jesus fala com eles e tudo. E a gente sabe que a Canal foram 40 anos, mas tem uma parte aí das cartas que ele explica, que é aí que eu queria entender, que parece assim, que não é que ele dita as palavras para ela, que ela tem a intuição. Eu não sei se eu não entendi bem. Como é que é isso? eu entendi que ele criava imagens na mente dela e ela ia interpretando. Eu entendi assim. Não sei se tem alguma diferença disso. Aí ela vai e ela vai escrevendo. Como é que Eu vocês entendi. entendem aí, Roberto, o Rodrigues, a Mila, todos vocês? Então, parece que algumas vezes ele impregnava na mente dela uma imagem, Isso. É, e por outras vezes ele ditava alguma coisa
E quando ele impregnava Então, na mente dela, ela tinha e que o que que ia escrever. se impregnar na mente dela? O que é É só isso? mostrar uma fotografia. Se eu falar para você sobre a minha sala, eu vou ter que falar sobre uma parede que tem lá, né? Os azulejos são todos assim, coloridos, tem Hum, uma televisão, tem um espelho, tem hum. uma prateleira, tem uma luminária. Então eu vou falando, descrevendo, e você pode descrever. Mas se eu mostrar uma foto da minha sala para você, você vai ter que descrever de acordo com o que você viu nessa foto. Ah, Então a Canal ela recebia dessa forma. Às vezes ele falava para ela e às vezes ele impregnava na mente. ah, E ela não tinha como descrever, por isso ela usava negrito, maiúsculo, itálico. É o que é. explica E, logo no comecinho. entendi. É, Então, e teve vezes também que ele pedia uma sugestão dela para dar um exemplo, que aí, né, ela É. Então, entendia. acho que na carta 8 que ele conta ele tá falando para ela alguma coisa, né? E aí Sim. ele pede para ela descrever 3 exemplos É. para os leitores da carta entenderem qual era a mensagem. Uhum, Acho que é na carta 8 que está esse texto aí. Ele faz uhum. isso, né? carta 5, que ele fala sobre o suco de laranja, né? Uma garrafa, É, sai Tá na cerveja. carta 8. 5, tá na Vê se eu 5. acho. eu estou me lembrando desse exemplo. Eu não sei em que carta. Eu já li isso, mas não sei em que carta. Tá na 5 e ele fala sobre exemplos lógicos, né? Que a mente É, entende como não sendo possível você abrir um pote sim. de geleia e tirar cerveja de lá de dentro. É, é. Não tem como, né? E foi aqui esses exemplos. E eu acho que a gente ouviu esses exemplos, não sei se a gente ouviu esses dias aí, porque tá na carta 5 no grupo, né? Lá no grupo das cartas de Cristo, a Lourdes está postando a carta 5. Eu só não tenho certeza se a gente ouviu essa semana aí. Até recentemente a gente ouviu. É, e é a carta 5. Uhum. Achou aí, Rodrigues? Não, Dormir. Mas não procura na 8 não, que na 8 não está. não é na 8, né? Não, é na 5, com 5. certeza. Eu acho até que a gente ouviu essa semana. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Inclusive que ele fala sobre você estar bem vestido, vai lá no restaurante, o garçom derruba um prato de comida quente, Aqui, ó, roupa página 182. 182, carta 5. Lê aí para nós, Rodrigues. Ah, não, desculpa. Mas dá para usar. Vamos ver aqui. Evidentemente, ele está falando aqui do nada, que do nada, nada vem do nada, né? Aí diz assim, evidentemente você não poderia ter saído de algo totalmente estranho à sua própria consciência. Estou pedindo ao meu canal que escolha alguns exemplos terrenos, comuns e Esse mesmo. compreensíveis. Não se pode tirar um recheio, aí é o canal que está dando exemplo. E é. Não se pode tirar um recheio de torta de um pote de melaço e descobrir que é carne moída. Uhum. Não se pode espremer laranja e fazer do suco cerveja de gengibre. E não se pode encher um balão de ar, estourá-lo e encontrar gelatina gotejando. Todos os exemplos mencionados acima, eleitos pelo meu canal, são exemplos de lógica, né?
Então, eu quero que você perceba que o universo inteiro é uma manifestação de lógica e de efeitos lógicos consistentes surgidos de relações de causalidade. Causalidade. Então é assim, né? Ele está ali impregnando a informação, passando, né, a informação através de uma imagem, através de uma visão, através de uma cena, né? E ela está recebendo, transcrevendo. E daí, Porque ele não pode, né? Ele não pode, acho que é isso que ele diz, ele não pode se apossar, né? Se apossar. Não, não é assim que funciona, não é uma possessão, entendeu? Não é isso. Então, mas quando ele falava para ela, ela estava fazendo uma psicografia ou não é também psicografia? ele estava ditando para ela as cartas, né? Então, mas quem psicografa é isso? A pessoa, o espírito lá dita para a pessoa vai escrevendo, é isso? E é o que a gente imagina, né? Como Chico Xavier fazia. No caso do Cristo, ele ditou as cartas para ela, né? Ele estava lá com ela. Mas a gente pode falar então que ela psicografou? Mas Porque eu ela é um acho que canal. não, hein? Porque eu acho que não, porque o Chico, ele falava que ele não escrevia nada, era o espírito que pegava a mão dele, tanto que a letra muitas vezes não era a letra dele. Ah, Não é era isso, verdade. Roberto? Ele incorporava. Ele Psicografia. tinha a letra de outras pessoas, ele não escrevia ouvindo, é a mão Uhum. dele que ia recebendo. É, Pelo que eu entendi, não sei se era sempre também assim, mas recebia os espíritos e os espíritos falavam através dele. isso é. Ou Aquelas falava. meninas também do Allan Kardec também, né? Elas recebiam, a mão escrevia. Elas não sabiam nem explicar, porque eram crianças, Agora, né? a Então a Canal estava, psicografia é diferente. desculpa, a Canal estava, era no computador, né? Porque teve uma hora que ele teve que até dar um defeito lá no computador, que eu não sei o que aconteceu, Negou. né? Mas será que ela não recebeu mais ou menos como ele recebeu, assim, as visões que ele teve? Porque ele também, né? Ele recebeu uma energia e começou aquela percepção toda ali que ele descreve. Será que não era isso que ele fazia para ela também, de repente? Eu acredito que é Mandava essa energia. essa proposta que ele tem nas cartas para nós, né? Ele pede para a gente ter esse contato com a consciência divina, para que a consciência divina, né, nos oriente, né, nos faça andar, né, em abundância, viver essa vida em abundância. Eu acho que é a mesma forma que ele faz com o canal. Porque se ele preparou o canal durante 40 anos, ele preparou para quê? Para que ela o ouvisse, né? Para que ela percebesse ele. Quando era ele que estava falando com ela. Então, é o mesmo processo que nós estamos passando. Cristo quer que a gente aprenda isso, né? A ouvir a consciência universal, a consciência Então, de... porque quando fala que ele preparou a Canal até para que ela também perdesse as crenças, né? Isso. Eu entendia que seria só isso, de fazer uma transformação nela, de pensamento, de modo de viver. Então, é além disso até, Não né? é nada, não é nada, eu acho que não é nada extraordinário assim. Ah, meu Deus, é uma coisa assim, sabe? Não, não é isso. O problema é que Cristo diz o seguinte: as nossas crenças são o maior impedimento que nós temos para perceber a consciência divina. O que Uhum, nos atrapalha são as nossas crenças, é o nosso paradigma, é o que nós temos é, armazenado aqui, né, durante sim, anos, é. nosso subconsciente, entendeu? É isso que atrapalha. Então não é nada extraordinário. Se você conseguir, à medida que a gente vai conseguindo romper esses paradigmas, a gente vai se aproximando mais da relação consciência divina, né?
e nos Uhum. afastando, entendeu? Do ego. É simples. Sei. Não, É, eu sei, mas eu não entendia, era isso que o Roberto me explicou agora, de que ele impregnava a mente dela. Eu não entendia que era esse impregnava a mente dela. É como É. uma foto mesmo, né? Cai um raio na sua cabeça e você entende uma coisa grande. É como fazer um Uhum. download. Ele desce de uma vez e aí depois você Uhum. pode ir digerindo. Só toma cuidado que o ego pode interferir. Se o ego É, interferir, aí não vai dar certo. pois é. É. Mas quando você recebe aquela informação, ela vem num bloco. Hum, hum. Mesmo. esse tempo que a Canal levou de 40 anos foi só para desbloquear, entendeu? Esses paradigmas, as crenças que ela tinha. Por isso que demorou tanto. Nossa. Hum. Não, e aí eu fico pensando, e a gente, né, que está aqui batendo cabeça, Mas só quantos Mas, depende anos? da Será gente. que eu vou ter tempo? mas lembre que ele disse que nós estamos num momento propício, né? Nós estamos num momento propício Uhum. para que essa aproximação, né? Essa chave virar aí da consciência, entendeu? Não tá Depende da difícil, não. gente. Eu vou, Tá eu vou ter difícil. que ter mais de 100 anos, gente. Ai, meu Deus. Tirar uma média aí da canal. Vou ter que ter uma. Tem que ter essa É. mente da criança, né? A mente que quer ouvir o pai e aceitar o que o Ah, eu pai quero. fala, né? Eu quero, eu quero. Ficar duvidando, falar, mas será que isso é assim mesmo? Será que é verdade? Isso não é possível, não, mas no dia de hoje Não, é assim. não, às vezes, eu pelo menos sou assim, às vezes é difícil da gente entender uma coisa, mas que eu acredito, eu acredito. Como, por exemplo, quando Cristo descreve lá no deserto, né, cintilar As das partículas. pedras, da areia, que é isso? Né? É difícil a gente ter essa imaginação, né? É o tal do filme que eu falei que eu faço na minha cabeça, quando ele descreve algumas coisas aqui, parece que ele, por exemplo, se ele está vendo um passarinho, ele está vendo o cérebro do passarinho lá por dentro, tá vendo o passarinho por dentro. É bem isso, né? Ai, como pode? Pode, Pode, né? pode. Nós é que não conseguimos, né? É, quando você olhar para uma árvore, né, igual ele fala, ele olhava para os animais e percebia que lá dentro haviam colônias de microvidas. E nosso corpo é assim. É, Nosso então, corpo é mas a feito gente. do quê? Tem um monte de micróbio, bactéria, fungo, é, sei lá, vida, um monte de vida. Se for Sim. falar da gente, né, eu, Roberto, a hora que eu desencarnar, meu corpo, com todo esse monte de sistema, vai ficar aqui no chão. É, Mas eu vou continuar como consciência. E a minha é, consciência, eu, consciência, não tem micróbio, não tem vírus, não tem é. bactéria. É o Uhum. corpo. O eu, corpo, tem. O eu, consciência, não tem. Por isso a nossa Uhum. consciência não é como eu me vejo no espelho agora, com barba, bigode, sobrancelha. Não. E quando a gente desencarna, depois de um tempo, a gente começa a entender. A gente é uma consciência, a gente é uma energia. Rodrigues não tem cabelo Uhum. branco, grisalho. Nem eu, viu, gente? Vocês Eu também não, tá? não tem. Isso é o nosso corpo que tem. E a gente não é o corpo, mas a gente fica com essa memória, né? Para você reconhecer o seu pai quando você desencarnar. Seu pai vai ter que vir como você conhecia seu pai. Talvez seu Uhum. pai hoje esteja já reencarnado como uma criança. Imagina se ele vem para você como uma criança. Como que você pode É. aceitar que aquela criança é seu pai? Né? Uhum. Por Uhum. enquanto não dá. A hora que a gente conseguir se libertar da nossa própria imagem, a gente pode ver as coisas como elas realmente são.
Não como a imagem que a gente está acostumado a ver, né? Se eu falar para você sobre um pardal, passarinho pardal, você não imagina um pardal azul com bico viradinho. É. Não, isso é Uhum. uma arara, né? Arara é É. azul, não um pardal. Uhum. Então não faz sentido, né? Lembrar de um pardal como se ele fosse azul. É. Mas isso é uma coisa que está na nossa mente. É uma forma da gente poder reconhecer as coisas. Assim que a gente começa a se libertar dessas ideias de imagem, o Rodrigues não é mais o Rodrigues. O Rodrigues é a luz, o Rodrigues é a consciência divina. A de Fátima não é essa senhora que está aí de óculos. Esse é o corpo onde a alma dela está habitando. Nós estamos habitando nesses corpos, mas a gente não é esse corpo. A gente não é É. gordo, Sim. magro, branco, preto, é É amarelo. só um invólucro, né? Exato. Conforme a gente vai se libertando disso, a gente vê o outro exatamente como nosso irmão, Uhum. saído da mesma fonte. E aí a gente começa a enxergar a realidade e não essa fantasia aqui que a gente usa hoje. Uhum. Mas é uma questão de tempo, né? Para que a gente É. possa ver isso. E quando a gente vê um ladrão, não vê o ladrão. A gente vê que ali tem um ego que está dominando a essência, que ainda está adormecida, que não tem força o suficiente, né? E a gente não ama o ladrão, a coisa que ele faz, né? O assalto. A gente ama a pessoa que está ali dentro. Uhum. O amor incondicional. A gente não aceita a atitude dele, mas É, ele, como porque... ser humano, Sim, exato. uhum. É isso. E aí começa a poder brotar o amor, porque o nosso amor não brota realmente, por quê? Porque quando eu olho aquela pessoa assaltando, eu julgo, eu critico, eu condeno, eu digo que ele está errado, e não é isso. Mas é o tempo da gente tirar os nossos véus. Conforme a gente vai tirando, a gente vai aceitando as pessoas, a situação, os animais, a natureza em si. É uma questão de tempo só. Mas abrir a mente, né? Deixar essa mente aberta. Aproveitando essa carona aí do Roberto, estava pensando aqui numa coisa. Se Cristo diz que quando a pessoa, o indivíduo desencarna, né? Se ele é, se ele não evoluiu, né? Se ele está almático, né? Então, se ele vai voltar rapidamente, não é isso? Porque ele vai ficar desconfortável, né? Lá onde ele. Então, ele vai voltar rapidamente. Então, significa que quanto mais o tempo passar, mais egoístas, né? Mais pessoas problemáticas estarão habitando esse planeta. E aí você pensa assim, então a tendência da humanidade é piorar, né? Estou falando em termos humanos, né? Tá? Porque se a pessoa volta, ela volta porque precisa de mais tempo para evoluir. E aí, o reino dos céus, né? Que não é um local fora daqui, né? É um estado de consciência. Então, você não, então nós que estamos, né, nesse processo de evolução, todos os que estão nesse processo, vão ter muitas oportunidades de experienciar o reino dos céus, porque vão ter muitos aqui para experimentar, viu? Ter muitos. Mas está dentro de cada um, né? É. A gente aceitar e vivenciar, experienciar, pôr em prática, é o único jeito, né? Para a gente ter essa certeza. O caminho é estreito, né? É. É pauleira mesmo. Uhum. Mas tem que seguir. Se a gente não seguir o caminho, não adianta ter o mapa na mão. As cartas É. são um mapa, né? Elas indicam o caminho, mas se a gente não caminhar, não vai conhecer, não tem como. Você tem que expressar esse amor. Quando você der uma esmola para alguém, o que é que você sente? Amanhã sai na rua, vai caminhar, vai com um dinheirinho lá separado para encontrar uma pessoa. Tchau, Maria Fernanda.
Boa noite. Boa Vai noite. com dinheiro para encontrar realmente uma pessoa. Ou leva um pouco de comida numa marmita, né? E veja como você se sente ao dar, a doar, né? Qual é a sensação que preenche o seu coração quando você doa? Né? Tem Muito uma coisa bom. egoísta ali, tem uma coisa agradável, tem uma coisa de estou participando da vida do outro, né? Estou ajudando o outro a ser menos infeliz. Isso agrada, isso é bom. Pratica o que É, está nas muito cartas. bom. Hoje eu tive uma graça, recebi uma graça. Hum, Eu fui na farmácia, aí e foi interessante uma confusão lá de fila, porque tem a farmácia popular e a outra, que não é popular. E aí eu sei que não tem como explicar para vocês. O resultado final foi o seguinte: uma senhora, ela tinha que levar uma pomada de R$ 30 e ela não tinha dinheiro. Ela já tinha comprado alguns remédios e essa pomada era para o marido dela, que é acamado. Eu entendi, como ela explicou, que seria uma escara, mas eu não sei. E a pomada custava assim, não era nem 30, era menos de 30 um pouco. Eu falei, ah, não, ela não vai embora sem a pomada. Aí eu falei, não, a senhora pode levar, que eu vou pagar para a senhora. E fiquei muito feliz. Eu estava no lugar certo, na hora certa, e fiquei muito feliz de poder agradecer por ter, né, é, que eu pude ajudar, né? você é um Muito bom mesmo. instrumento divino, né? É, E essa felicidade ninguém vai tirar de você, nem quando a pomada acabar. Essa assim, felicidade vai durar eternamente. Essa é, senhora vai ser grata a você eternamente. Mas a é. gente não faz isso para ter uma gratidão eterna de alguém. Não, 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 A de gente faz jeito isso nenhum. pelo nosso bem-estar. A gente se sente bem em poder ajudar, dar, servir, compartilhar, né, com É, alguém. uhum, E por isso a gente agradece a pessoa por a gente poder fazer esse bem, é isso. não é? E Uhum. isso é um bumerangue de energia, né? Que Com você certeza. está soltando e vai voltar para você em algum momento. É, De Pessoal, verdade. imediato a gente já sente segunda alegria, aí. viu? É. Até segunda, hein? Nós estivermos juntos aí. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Para vocês. Boa Valeu, hein? Foi muito noite. bom. Até Até. segunda, foi bom. Até. Tchau, tchau. Tchau.